Meu nome é Linette e tenho 32 anos. A maioria das pessoas me chamaria de bem-sucedida, uma empreendedora de tecnologia que se fez sozinha e construiu algo do nada. Mas sucesso significa pouco quando sua própria família te exclui. A mensagem da minha mãe ainda está gravada na minha mente: você não vem. Papai só quer família. Essa mensagem chegou dias depois de eu ter comprado uma casa de $900.000 para eles. A traição foi profunda, mas o que eles nunca esperaram foi a minha resposta. Antes de compartilhar esta história inacreditável, conte-me de onde você está assistindo nos comentários e clique em curtir e se inscrever se o drama familiar tocar sua alma. Crescendo em nossa casa de classe média no subúrbio de Denver, sempre me senti um estranho na minha própria família. Nossa casa parecia perfeita à vista de fora, cerca branca, gramado bem aparado e garagem para 2 carros. Mas, dentro daquelas paredes, eu era constantemente lembrada de que, de alguma forma, eu era menos importante do que todos os outros. Meu pai, Gregory, era gerente de banco e fez da carreira sua identidade. Saía de casa antes do nascer do sol e voltava muito depois do jantar, com a pasta aparentemente presa à mão. Nos fins de semana, ele se trancava no escritório, alegando que precisava revisar relatórios. Nos raros momentos em que saía, sua atenção se voltava diretamente para meu irmão mais novo, James, nunca para mim. James vai seguir os meus passos, ele anunciava com orgulho nas reuniões de família, com a mão pousada no ombro do meu irmão. Ele tem o tino comercial dos Bradfords. Enquanto isso, eu ficava nos cantos, invisível, apesar de manter notas perfeitas e participar de todas as atividades extracurriculares que encontrava. Minha mãe, Diane, era diferente, mas não de um jeito que ajudasse. Ela estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Toda a sua existência girava em torno de agradar meu pai. Se eu chegasse até ela com um problema, sua resposta era previsível: agora não, Linette. Seu pai teve um dia longo. Lembro-me vividamente do meu aniversário de 12 anos. Tinham me prometido uma festinha com amigos da escola. Passei semanas planejando jogos e fazendo convites caseiros. Na manhã do meu aniversário, minha mãe mencionou casualmente que precisaríamos cancelar porque James tinha um torneio de beisebol. Mas você prometeu, sussurrei, lutando contra as lágrimas. Bem, seu pai quer ver o James jogar. Podemos fazer a sua festa outra hora, respondeu ela, já enchendo a caixa térmica com bebidas para o torneio. Nunca remarcamos. Em vez disso, 2 semanas depois, deram uma festa surpresa elaborada para o James quando seu time venceu o campeonato regional. Ajudei a encher balões e a confeitar cupcakes para uma comemoração que nunca me foi possível. Aos 14 anos, parei de esperar qualquer coisa. Tornei-me autossuficiente por necessidade. Aprendi a cozinhar minhas próprias refeições, lavar minhas próprias roupas e resolver meus próprios problemas. Quando precisei de dinheiro para material escolar, comecei a cuidar de crianças para os vizinhos em vez de pedir aos meus pais. Minha orientadora educacional no ensino médio, a senhora Reynolds, tornou-se mais uma mãe para mim do que qualquer um dos meus pais biológicos. Ela percebeu meu isolamento e me acolheu, me ajudando a pesquisar faculdades e oportunidades de bolsas de estudo. Foi ela quem compareceu à minha cerimônia de posse na Sociedade de Honras quando meus pais disseram que estavam muito ocupados. Você tem um potencial incrível, Linette, disse ela, ajustando os cordões de honra em volta do meu pescoço na formatura. E um dia eles vão se arrepender de não terem visto isso. No dia em que completei 18 anos, coloquei tudo o que tinha em 3 malas e parti para a faculdade do outro lado do país, na Universidade de Boston. Meu pai mal levantou os olhos do jornal quando me despedi. Minha mãe me abraçou rapidamente e imediatamente voltou sua atenção para o que faria para o jantar do James. A faculdade era liberdade e solidão ao mesmo tempo. Eu tinha 3 empregos e, ao mesmo tempo, mantinha uma carga horária completa de ciência da computação. Ao contrário dos meus colegas de classe, que recebiam pacotes de cuidados e visitas nos fins de semana, meu único contato com a família eram ligações obrigatórias nos feriados, que duravam menos de 5 minutos. Como estão suas notas? Meu pai perguntava, sem esperar uma resposta para passar o telefone para outra pessoa. A cada semestre, minha determinação aumentava. Eu me tornava tão bem-sucedido que eles tinham que me reconhecer. Eu construía algo que eles não podiam ignorar.
Cada noite em que eu virava de noite programando, cada refeição que eu pulava para comprar livros didáticos, cada evento de networking em que eu participava com roupas de segunda mão era alimentado por esse desejo de finalmente ser visto. Minha colega de quarto, Sofia, foi a primeira pessoa que me mostrou o que é uma amizade verdadeira. Ela notava quando eu pulava refeições e deixava metade do sanduíche dela na minha mesa. Quando fiquei gripada na semana de provas finais, ela me trouxe sopa e gravou aulas. Esses pequenos atos de gentileza eram estranhos para mim, e eles tanto curavam quanto realçavam o vazio que minha família havia criado. Sua família parece um bando de idiotas, disse ela sem rodeios uma noite, depois que recebi um cartão de Natal endereçado apenas a um ocupante no endereço do meu dormitório. Você merece coisa melhor, Lynn. Sempre mereceu. No último ano, eu já havia começado a desenvolver o software que se tornaria o principal produto da minha empresa. Enquanto os colegas festejavam, eu construía protótipos e esboçava planos de negócios. Meu orientador de tese reconheceu o potencial comercial e imediatamente me conectou a uma incubadora de pequenas empresas. Você tem algo especial aqui, disse ele. Mas você está fazendo isso por si mesmo ou para provar algo para outra pessoa? Não consegui responder naquele momento. A verdade era dolorosa demais para reconhecer, até mesmo para mim mesmo. No dia em que me formei summa cum laude, sentei-me sozinha na plateia, observando outras famílias torcerem e tirarem fotos. James tinha um jogo de beisebol naquele fim de semana. Meus pais enviaram um cartão comum com um cheque de $50 2 semanas depois. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma: construiria minha própria família de escolha e me tornaria tão bem-sucedida que me ignorar seria impossível. Não porque eu ainda ansiasse pela aprovação deles, mas porque precisava provar a mim mesma que merecia ser vista. Os primeiros dias do empreendedorismo foram uma mistura de macarrão instantâneo, noites sem dormir e e-mails de rejeição de potenciais investidores. Aluguei um pequeno estúdio em Cambridge que também servia como escritório, dormindo em um futon que eu dobrava durante o horário comercial. Minha primeira mesa foi uma porta apoiada em 2 arquivos. Meus primeiros ternos foram comprados em brechós e feitos à mão. O que me faltava em recursos eu compensava com determinação. Minha plataforma de software, projetada para ajudar pequenas empresas a otimizar a gestão de relacionamento com o cliente, aos poucos ganhou força por meio do boca a boca. Contratei meu primeiro funcionário 18 meses após a formatura, um colega programador chamado David, que acreditou na minha visão o suficiente para aceitar ações em vez de um salário de mercado. Isso vai ser algo enorme, ele me disse enquanto trabalhávamos em mais um fim de semana. Eu consigo sentir. Aos 27 anos, minha empresa, a Secure Clean, havia crescido para 30 funcionários. Mudamos para um escritório de verdade em um prédio de fábrica reformado, com paredes de tijolos aparentes e janelas amplas. Nossa lista de clientes expandiu de empresas locais para redes nacionais. A plataforma de software evoluiu de um simples CRM para uma solução completa para gestão de clientes, controle de estoque e previsão financeira. No dia em que fechamos nosso primeiro contrato milionário com uma rede nacional de varejo, levei toda a equipe para jantar no restaurante mais caro de Boston. Enquanto o champanhe fluía e as pessoas comemoravam, senti uma vontade enorme de compartilhar esse marco com a minha família. Saí de casa e liguei para a casa dos meus pais pela primeira vez em meses. Mãe, minha empresa acabou de fechar um contrato enorme, eu disse quando Diane atendeu, tentando manter a animação na voz. Ah, que bom, querida, respondeu ela, distraída. Você sabia que seu irmão foi promovido a gerente assistente de banco? Seu pai está tão orgulhoso. A dor familiar da demissão me invadiu, mas foi amenizada pelas minhas próprias realizações. Eu não precisava mais da aprovação deles. Pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma. Aos 30, eu era milionário no papel. A Secure Clean havia crescido para mais de 200 funcionários, com escritórios em 3 cidades. Revistas de negócios me incluíram em suas listas a 30 com menos de 30. Comprei uma linda casa de arenito marrom no bairro de Back Bay, em Boston, e a enchi de obras de arte e livros. Por fora, minha vida parecia perfeita. Mas o sucesso trouxe sua própria forma de solidão. Eu namorava ocasionalmente, mas os relacionamentos sempre ficavam em segundo plano em relação à minha companhia. Sofia continuou sendo minha amiga mais próxima, embora tivesse se mudado para Chicago para fazer residência médica.
Na maioria das noites, eu voltava para minha casa impecavelmente projetada e comia comida para a viagem sozinha, navegando pelas postagens de famílias comemorando feriados juntas nas redes sociais. Um encontro casual mudou tudo. Enquanto participava de uma conferência de tecnologia em Denver, encontrei um colega do banco do meu pai. Ele mencionou que meu pai estava se aposentando depois de 35 anos. Devem estar dando uma festa e tanto para ele, disse o homem. Gregory era uma instituição na First National. Assenti e sorri, escondendo o fato de que não fazia ideia de que meu pai estava se aposentando. Ninguém se deu ao trabalho de me avisar. Naquela noite, no meu quarto de hotel, fiquei olhando para o celular por uma hora antes de finalmente ligar para o número deles. Para minha surpresa, meu pai atendeu. Olá, Lynette, disse ele, com a voz imutável pelos anos. Sua mãe mencionou que você estava indo bem nos negócios. A conversa foi forçada, cheia de longas pausas e perguntas superficiais, mas foram mais palavras do que havíamos trocado em anos. No final, respirei fundo e perguntei: tudo bem se eu te visitar enquanto estiver na cidade? Soube da sua aposentadoria. Houve uma longa pausa. Acho que não tem problema, ele finalmente respondeu. A casa parecia menor do que eu me lembrava. A cerca branca precisava ser pintada. O gramado estava irregular e a porta da garagem estava amassada. Minha mãe atendeu a porta, com o cabelo completamente grisalho e o rosto mais enrugado do que eu me lembrava. Você parece bem-sucedido, disse ela, como se esse fosse o maior elogio que pudesse fazer. Ela me levou para a sala de estar, onde meu pai estava sentado em sua poltrona, com o jornal na mão, como sempre. A única diferença eram os óculos de leitura apoiados no nariz e o leve tremor nas mãos. O jantar foi constrangedor. Jamie se juntou a nós, agora com 30 anos e trabalhando no banco do nosso pai. Ele tinha a mesma atitude desdenhosa comigo, falando por cima das minhas respostas e redirecionando toda a conversa para si mesmo. Mas notei algo novo em seu comportamento, um lampejo de algo parecido com inveja quando minha mãe mencionou ter lido sobre a minha empresa. Então, vocês realmente comandam o negócio todo? Perguntou meu pai durante a sobremesa, a primeira pergunta direta que ele fez a noite toda. Sim, respondi. Temos mais de 200 funcionários agora e escritórios em Boston, Nova York e São Francisco. Por um breve momento, vi algo como respeito em seus olhos antes que ele desviasse o olhar. Aquela visita marcou o início de uma reconciliação cautelosa. Comecei a ligar com mais frequência. Enviei presentes de aniversário e de Natal. Quando lançava um novo produto, enviava o comunicado à imprensa por e-mail, embora nunca soubesse se eles o liam. 6 meses depois da minha visita, minha mãe me ligou do nada. Seu pai tem tido alguns problemas de saúde, disse ela. Nada sério, apenas pressão alta e colesterol alto. O médico disse que ele precisa reduzir o estresse. Eu a ouvia falar sobre contas médicas e o custo dos medicamentos prescritos. Pela primeira vez, ela estava me contando sobre problemas familiares. Foi uma inversão estranha. E embora eu soubesse que ela provavelmente só estava entrando em contato por causa do meu sucesso financeiro, ainda sentia um vislumbre de esperança. Eu posso ajudar, ofereci. É só me dizer o que você precisa. No ano seguinte, paguei várias contas médicas deles. Enviei vales presente para compras de supermercado e restaurantes. Em todas as ocasiões, a gratidão da minha mãe parecia genuína, ainda que contida. Meu pai nunca mencionou ajuda diretamente, mas parava de mudar de assunto quando eu falava da minha empresa. James continuou sendo o menino de ouro, mas percebi que o brilho estava se esvaindo. Aos 30 anos, ele ainda morava em um apartamento pago pelos meus pais. Seu cargo de gerente assistente parecia envolver pouca responsabilidade real. Durante uma visita, ouvi meu pai perguntando quando ele planejava se dedicar de verdade. Durante um telefonema por volta do meu aniversário de 31 anos, minha mãe mencionou que o telhado deles estava vazando e que a fundação poderia estar com problemas. O orçamento para o conserto está mais alto do que podemos pagar com a aposentadoria do seu pai, disse ela. Talvez precisemos reduzir o tamanho. Pela primeira vez, ouvi preocupação genuína em sua voz. A casa onde cresci, a casa onde me senti tão invisível, poderia ser tirada deles. Apesar da nossa história complicada, eu não suportava a ideia de meus pais idosos serem forçados a deixar a casa onde moraram por 35 anos.
deixe-me ir visitá-los, eu disse. Podemos conversar sobre opções. Quando cheguei a Denver naquele fim de semana, a deterioração da casa da minha infância era ainda pior do que eu imaginava. O telhado não estava vazando apenas em um ponto, estava visivelmente cedendo no lado norte. Os problemas na fundação causaram rachaduras nas paredes externas. Por dentro, a casa outrora imaculada que minha mãe mantinha demonstrava a idade, com eletrodomésticos obsoletos, carpetes desgastados e danos causados pela água em vários tetos. Durante um jantar em um restaurante local, meus pais compartilharam, relutantemente, sua situação financeira. A aposentadoria do meu pai era menor do que eles esperavam. A crise econômica havia afetado seus investimentos para a aposentadoria. As despesas médicas haviam consumido suas economias. Eles vinham usando cartões de crédito para cobrir despesas regulares há meses. Conversamos com uma corretora de imóveis, disse minha mãe, empurrando comida no prato. Ela disse que, mesmo que vendêssemos depois dos reparos e do pagamento da hipoteca, só teríamos o suficiente para um apartamento pequeno, talvez nem em uma área boa. Meu pai, que sempre fora orgulhoso até demais, parecia derrotado. Seus ombros se curvaram. Ele encarou o copo d'água em vez de fazer contato visual. Devíamos ter planejado melhor, disse ele, mais para si mesmo do que para nós. Eu sempre dizia aos meus clientes para se prepararem para a aposentadoria e não segui meu próprio conselho. Naquela noite, no meu quarto de hotel, não consegui dormir. Apesar de anos de distanciamento emocional, aqueles ainda eram meus pais. A ideia de eles passarem por dificuldades financeiras na melhor idade ou morarem em algum apartamento apertado em um bairro inseguro me incomodava profundamente. Eu tinha os meios para ajudar, meios substanciais. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Durante o café da manhã, apresentei uma proposta. Quero comprar uma casa nova para vocês, disse eu, observando suas expressões mudarem da confusão para a descrença. Algo do tamanho certo para vocês, sem problemas de manutenção, em um bom bairro. Não poderíamos aceitar, começou minha mãe, mas eu podia ver a esperança em seus olhos. Não precisamos de caridade, acrescentou meu pai, rigidamente. Não é caridade, retruquei. É o que as famílias fazem umas pelas outras. Você me sustentou enquanto eu crescia, agora eu posso fazer isso por você. Por favor, deixe-me ajudar. Depois de muita discussão e várias outras revelações financeiras que claramente constrangeram meu pai, eles concordaram em me deixar analisar as opções. O que começou como uma ideia simples para ajudá-los a encontrar uma casa de repouso adequada evoluiu para algo muito maior nos meses seguintes. Contratei um corretor imobiliário especializado em casas para aposentados. Eu voava para Denver em fins de semana alternados para ver os imóveis com meus pais. O orçamento inicial de $400 mil aumentou gradualmente à medida que eu via como seus rostos se iluminavam diante de certos detalhes: uma cozinha gourmet para minha mãe, um escritório com estantes embutidas para meu pai, um quintal perfeito para jardinagem, um bairro com trilhas para caminhada e um centro comunitário. Este aqui me faz sentir em casa, sussurrou minha mãe enquanto visitávamos uma bela casa térrea em estilo Craftsman, em um condomínio de luxo projetado para idosos ativos. A casa tinha 4 quartos, 3 banheiros, uma planta aberta e um pátio coberto com vista para um pequeno lago artificial. Custou $900 mil, mais que o dobro do meu orçamento original. A expressão nos rostos dos meus pais enquanto exploravam cada cômodo, já organizando mentalmente os móveis e planejando a nova vida, facilitou a decisão. Fiz uma oferta naquele dia, pagando em dinheiro para agilizar o processo. No dia em que lhes entreguei as chaves, minha mãe chorou. Meu pai, numa rara demonstração de emoção, me abraçou brevemente. Não merecemos isso, disse-lhe baixinho. Talvez não, respondi honestamente. Mas quero que você fique com isso mesmo assim. O dia da mudança foi surreal. Contratei profissionais de mudança e organização para embalar a casa antiga e organizar tudo na nova. Minha mãe circulava por ali, indicando onde cada móvel deveria ficar, enquanto meu pai supervisionava a instalação do sistema de entretenimento no escritório. Eu ficava em segundo plano, parte da família e separada dela, a provedora, mas ainda assim, de alguma forma, a estranha. James chegou no final do dia, depois de quase todo o trabalho ter sido feito. Ele andou pela casa com uma expressão que eu não consegui decifrar direito, algo entre espanto e ressentimento. Isso deve ter custado uma fortuna, comentou, passando a mão na bancada de granito da cozinha.
Valeu a pena, respondi simplesmente. Deve ser bom ter dinheiro para gastar, murmurou ele, autossuficiente para eu ouvir. Naquela noite, enquanto comíamos comida chinesa para a viagem na nova sala de jantar, meus pais pareciam mais relaxados do que eu jamais os vira. Minha mãe não parava de apontar os detalhes que ela adorava. Meu pai assentiu, satisfeito, de seu lugar à cabeceira da mesa. Pela primeira vez, senti que os havia realmente agradado, que havia conquistado um lugar à mesa da família. Enquanto eu me preparava para ir embora na manhã seguinte, minha mãe me chamou de lado. Seu irmão está passando por um momento difícil, disse ela. Ele sente que não consegue competir com você. Não é uma competição, respondi, surpreso. Claro que não, ela disse rapidamente. Mas você sabe que ele sempre foi o especial da família, e agora você está fazendo todos esses gestos grandiosos. É difícil para ele. Engoli a resposta que me veio à mente instantaneamente, que ele sempre for o favorito deles, que receberá o apoio emocional e o reconhecimento que eu tanto desejava. Em vez disso, apenas assenti. Eu entendo. Nos meses seguintes, recebi atualizações regulares sobre a casa. Minha mãe me mandava fotos das cortinas novas que havia comprado, das flores desabrochando no jardim. Meu pai ligava para me contar sobre os vizinhos que conheceram no centro comunitário, sobre o jogo de pôquer do qual participava nas noites de quinta-feira. Eles pareciam genuinamente felizes e, por consequência, senti uma nova espécie de contentamento. Talvez esse grande gesto finalmente tivesse preenchido a lacuna entre nós. Voltei para o dia de ação de graças, levando vinho caro e sobremesas gourmet. O feriado foi mais agradável do que qualquer reunião familiar de que eu me lembrava. Até James pareceu menos antagônico, embora tenha feito vários comentários sobre seu modesto salário bancário em comparação com o dinheiro da tecnologia. Ao nos despedirmos, minha mãe me abraçou mais longamente do que o normal. Deveríamos fazer algo especial, disse ela, como família, para agradecer a você devidamente por tudo. Você não precisa me agradecer, assegurei-lhe. Não, nós queremos, insistiu ela. Vamos pensar sobre isso e entraremos em contato com você. 3 semanas antes do Natal, minha mãe ligou com a ideia deles. Queremos fazer um cruzeiro em família, anunciou. Nós 4, no ano novo. O Gregory sempre quis conhecer o Caribe. Parece maravilhoso, respondi, genuinamente animada com a perspectiva de férias em família, algo que nunca tínhamos feito quando eu era criança. Achamos que talvez você pudesse ajudar com os preparativos, acrescentou ela, já que você entende dessas coisas. Concordei imediatamente, já reorganizando mentalmente minha agenda de trabalho para acomodar a viagem. Esta era a oportunidade que eu esperava, uma chance de finalmente vivenciar a proximidade familiar que sempre desejei. Assim que desliguei o telefone com minha mãe, entrei em modo de planejamento. Um cruzeiro em família representava mais do que apenas férias. Era um símbolo da nossa reconciliação, um novo capítulo no nosso relacionamento. Eu estava determinada a torná-lo perfeito. Primeiro, pesquisei empresas de cruzeiros, li inúmeras avaliações e comparei comodidades. Não podia ser qualquer cruzeiro, tinha que ser excepcional. Optei pelo mais novo navio da Royal Caribbean, o Oasis of the Dreams, um resort flutuante de luxo com várias piscinas, shows no estilo da Broadway, restaurantes gourmet e suítes espaçosas. O preço era alto, mais de $20.000 para nós 4, mas não hesitei. Reservei as suítes Crown Loft, as acomodações mais luxuosas disponíveis, com varandas privativas com vista para o mar e áreas de estar e dormir separadas. Contratei o pacote VIP, que incluía embarque prioritário, acesso exclusivo a lodges privativos e serviço de concierge personalizado. Quando liguei para minha mãe para contar os detalhes, sua empolgação pareceu genuína. Parece incrível, Lynette. Seu pai vai ficar muito impressionado. Aquelas palavras, seu pai vai ficar impressionado, me fizeram sentir uma emoção familiar. Apesar de tudo, apesar do meu sucesso e independência, uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação dele. Em seguida, veio a logística. Programei voos para todos, de Denver a Miami, onde embarcaríamos no navio. Pesquisei excursões em terra para cada porto de escala, selecionando experiências que eu achava que cada membro da família gostaria, um passeio histórico em Old San Juan para meu pai, uma aula de culinária em St. Thomas para minha mãe, uma aventura de barco em St. Martin que todos nós poderíamos aproveitar juntos.
minha assistente pessoal, Maria, observava meu planejamento frenético com preocupação. Você está se esforçando muito nesta viagem, observou ela enquanto eu hesitava entre enviar passagens aéreas de primeira classe ou classe executiva para meus pais. É importante, respondi simplesmente. Nunca vi você tirar uma semana inteira de folga do trabalho, observou ela. Nem mesmo quando teve pneumonia no ano passado. Ela tinha razão. Nos 10 anos desde a fundação da minha empresa, nunca tirei mais de 3 dias consecutivos de folga do trabalho. Construí meu sucesso com dedicação incansável, sempre disponível e sempre colocando a empresa em primeiro lugar. Mas, para este cruzeiro em família, eu estava programando 7 dias inteiros de folga, mais o tempo de viagem para cada lado. Isso é diferente, eu disse a Maria. Isso é família. À medida que a data do cruzeiro se aproximava, minha empolgação aumentava. Comprei roupas novas para as férias, incluindo roupas de resort que normalmente nunca compraria para mim. Passei horas selecionando os presentes perfeitos para cada membro da família, itens que eles abririam durante a viagem: um relógio vintage com tema náutico para meu pai, um conjunto de joias de pérolas artesanais para minha mãe e, para James, fones de ouvido sem fio caros que eu sabia que ele queria. Também me preparei profissionalmente. Fiz hora extra para liberar minha agenda, deleguei projetos em andamento e criei planos de contingência detalhados para quaisquer emergências que pudessem surgir durante minha ausência. Minha equipe de gestão pareceu impressionada com minha meticulosidade. Podemos cuidar disso por uma semana, garantiu meu diretor de operações durante nossa última reunião pré-férias. A empresa existia antes de você e existirá depois de você. A escolha das palavras dele, depois de você, me pareceu estranha, mas eu estava muito preocupada com o planejamento da viagem para pensar nisso. Nunca havia considerado a existência da minha empresa separada da minha. De muitas maneiras, a Secure Clean havia se tornado minha identidade, minha filha, a família que criei para mim quando a minha família biológica me abandonou. 2 semanas antes do cruzeiro, agendei uma videochamada com meus pais e James para repassar o itinerário. Criei pastas detalhadas para cada um deles, contendo seus documentos de viagem, programações diárias, informações sobre o navio e sugestões sobre o que levar. Isso é muito completo, comentou meu pai, folheando sua pasta na tela. Havia um tom de respeito relutante em sua voz que me fez sentar mais ereto. Lynette sempre foi organizada, acrescentou minha mãe. Lembra como ela costumava etiquetar todos os seus materiais escolares? Era algo pequeno, o reconhecimento de uma característica da minha infância, mas significava muito para mim. Eles notaram algo em mim, se lembraram e mencionaram com algo parecido com carinho. Progresso, pensei. James pareceu entediado durante a maior parte da ligação, mexendo no celular enquanto eu explicava os procedimentos de embarque, mas se animou quando mencionei os pacotes de bebidas ilimitadas que havia comprado para todos. Então, já está tudo pago? Perguntou. Não precisamos levar dinheiro. Só para lembranças ou atividades extras que você queira fazer, expliquei. Todas as refeições, bebidas e excursões que reservei estão inclusas. Ele assentiu, aparentemente satisfeito, e voltou ao celular. Depois do telefonema, senti uma onda de expectativa como nunca havia experimentado em anos. Aquilo estava realmente acontecendo. Seríamos uma família normal curtindo férias luxuosas juntos. Talvez na atmosfera relaxada do cruzeiro, longe das pressões e rotinas do dia a dia, meus pais finalmente me vissem. Talvez James e eu pudéssemos encontrar um denominador comum como adultos, em vez de rivais pela atenção dos pais. Na semana anterior ao cruzeiro, eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Verifiquei e revisei nossos planos, confirmei nossos voos e me certifiquei de que nossos passaportes estavam em ordem. Cheguei a ligar para a companhia de cruzeiros para combinar surpresas especiais, como um bolo para o nosso primeiro jantar a bordo e champanhe na suíte dos meus pais na chegada. 3 dias antes da partida, recebi a confirmação de que tudo estava pronto. Tive uma última videoconferência com minha equipe executiva, garantindo-lhes que a empresa sobreviveria sem mim por uma semana, embora secretamente me questionasse se eu sobreviveria sem a empresa. Meu trabalho havia sido meu refúgio, meu propósito, minha validação por tanto tempo. Quem eu era sem ele? Principalmente perto da minha família, que nunca valorizou minha ambição. Mas essas dúvidas não conseguiram diminuir meu entusiasmo. Arrumei a mala meticulosamente, incluindo os pequenos presentes que havia comprado para cada dia do cruzeiro.
Preparei um e-mail para enviar aos meus funcionários enquanto estivesse fora, agradecendo pelo trabalho árduo e prometendo voltar revigorado e cheio de novas ideias. Na noite anterior ao meu voo para Denver, onde encontraria minha família antes de voarmos todos juntos para Miami, mal consegui dormir. Deitei na cama imaginando os momentos perfeitos em família que me aguardavam, compartilhando refeições à mesa do capitão, assistindo ao pôr do sol de nossas varandas privativas, rindo juntos durante as excursões em terra. Na minha mente, construí a experiência familiar que sempre desejei, a aceitação e o pertencimento que sempre almejei. Mal sabia eu que a realidade estava prestes a destruir essas fantasias cuidadosamente construídas da maneira mais cruel possível. Eu estava conferindo minha mala pela última vez, certificando-me de que tinha tudo pronto para o cruzeiro, quando meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Olhei para ela casualmente, esperando que fosse da minha assistente confirmando os detalhes do meu voo ou talvez do serviço de transporte que eu havia contratado para me levar ao aeroporto. Em vez disso, vi o nome da minha mãe na tela. Sorrindo, abri a mensagem, imaginando que ela pudesse estar compartilhando a empolgação de última hora sobre a nossa próxima viagem. As palavras que apareceram me paralisaram, minha mão ainda segurando um vestido de verão dobrado no ar. Você não vem. Papai só quer família. Olhei para o telefone, certa de que tinha entendido mal, li a mensagem novamente e depois uma terceira vez. 7 palavras que não faziam sentido. Eu era da família. Eu era filha deles. Eu tinha organizado e pago toda a viagem. Com os dedos tremendo, liguei para minha mãe imediatamente. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentei o telefone do meu pai, com o mesmo resultado. Por fim, liguei para o James, que atendeu no quarto toque. Oi, disse ele, parecendo distraído. Uma música tocava ao fundo. James, o que está acontecendo? Perguntei, com a voz tensa. Mamãe acabou de me mandar uma mensagem dizendo que não vou no cruzeiro. Isso não pode estar certo. Houve uma longa pausa. Sobre isso, ele finalmente respondeu. A Brittany vem. Brittany, repeti, confuso. Sua namorada? Não entendi. Olha, a mamãe, uma fria percepção me invadiu. Vocês ainda vão. Vocês todos ainda vão no cruzeiro que eu paguei, mas eu não estou sendo convidado. Quando você coloca dessa forma, soa mal, disse James, com a voz assumindo um tom de defensiva. Mas, vamos lá, Lynette. Não é como se você precisasse de férias. Você já fez viagens de negócios para lugares muito mais exóticos que o Caribe. Sentei-me pesadamente na beira da cama, sentindo-me tonta. Você mandou eles me desconvidarem? Foi ideia sua? Não foi bem assim, protestou ele. Acabei de mencionar que você provavelmente não ia gostar muito de ficar com a família 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando está acostumada com o seu estilo de vida chique de CEO, e que a Brittany e eu estamos ficando bem sérios, então seria bom que a mamãe e o papai passassem um tempo com ela. Então, você sugeriu me substituir pela sua namorada numa viagem em família que eu planejei e paguei. Não precisa fazer parecer tão calculado, respondeu James, irritado. Olha, a mamãe e o papai concordaram. Faz mais sentido assim. Na verdade, somos uma família unida. Nos vemos o tempo todo. Temos piadas internas e coisas assim. Você ficou fora por anos, cuidando das suas coisas. Cada palavra era uma facada. Comprei uma casa para eles, eu disse baixinho. Paguei as contas médicas deles. Com os seus milhões, James zombou. Isso é fácil para você. Mas onde você estava quando o papai precisava de ajuda com o jardim todo fim de semana? Quando a mamãe estava com pneumonia no inverno passado? Quando eles precisaram de alguém para levá-los às consultas médicas? Eu estava aqui, Lynette. Estive aqui o tempo todo. A injustiça das acusações dele me surpreendeu. Eles nunca me pediram ajuda com essas coisas. Nunca me disseram que a mamãe estava doente. Porque sabem que você está muito ocupado e importante agora, retrucou ele. Eles não querem incomodar o CEO figurão. Respirei fundo, tentando firmar a voz. James, passa o telefone para a mamãe ou para o papai. Preciso ouvir isso deles. Eles não estão aqui. Estão no shopping comprando roupas de cruzeiro.
Sua voz suavizou um pouco. Olha, não é nada pessoal. Eles só se sentem mais à vontade comigo. Só isso. Você os intimida com seu sucesso e seu estilo de vida chique. Então, a culpa é minha por ser bem-sucedido? Ninguém está dizendo que é sua culpa, respondeu James, mas seu tom sugeria o contrário. É assim que as coisas são. Ele fez uma pausa. Papai disse, e eu cito: eu só quero relaxar com a minha família, não me sentir como se estivesse em uma viagem de negócios com a Lynette falando sobre a empresa dela o tempo todo. As supostas palavras do meu pai me feriram mais profundamente do que qualquer outra coisa. Depois de todos os meus esforços, de todas as minhas tentativas de preencher a lacuna, ele ainda não me via como família. Eu ainda era estranha, a indesejada. E todo o dinheiro que gastei nessa viagem? Perguntei, odiando o quão mesquinha a pergunta soava, mesmo enquanto a fazia. Bem, você é rico, né? Não é como se você fosse sentir falta, respondeu James, rindo. Considere isso seu presente de Natal para nós. Muito generoso. Depois que desliguei, fiquei sentado em um silêncio atordoado por um longo tempo. A mala cuidadosamente arrumada zombava de mim do canto do meu quarto. A pasta com todos os meus documentos de viagem estava no meu criado mudo, com abas coloridas marcando as diferentes sessões. Todo o planejamento, toda a expectativa, toda a esperança esmagados por uma mensagem de texto de 7 palavras. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos. Não lágrimas delicadas, mas soluços de cortar o coração que me deixaram sem fôlego. Chorei pela garotinha que nunca foi o suficiente, pela mulher que achou que poderia comprar sua entrada na família, pelo tolo que acreditou que o sucesso finalmente a tornaria digna de amor. Por volta da meia-noite, recebi outra mensagem da minha mãe: desculpe se isso te chateou. Achamos que é melhor assim. Obrigada pelos arranjos do cruzeiro. Mandaremos fotos. A crueldade casual daquela oferta de me enviar fotos das férias que eu havia planejado e pago, mas das quais agora não tinha mais convite, me levou a um limite que eu nem sabia que existia. Algo frio e duro se cristalizou em meu peito, substituindo a dor crua por uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Caminhei até meu escritório em casa e abri meu laptop. O site da companhia de cruzeiros me recebeu, mostrando o lindo navio que minha família estaria aproveitando sem mim. Com alguns cliques, eu poderia cancelar tudo, recuperar pelo menos parte do dinheiro que havia gasto. Mas isso seria esperado, previsível, a reação de uma criança magoada. Em vez disso, abri outra aba e entrei no meu aplicativo bancário. Transferi uma quantia substancial para minha conta corrente, o suficiente para cobrir o que eu estava planejando. Então, liguei para o meu advogado, apesar do horário tardio. Preciso saber uma coisa sobre a casa que comprei para os meus pais, eu disse quando ele atendeu, grogue de sono. Legalmente, de quem é o nome na escritura? Seu, respondeu ele depois de um instante. Conversamos sobre a transferência para seus pais, mas eles nunca assinaram a papelada final. Tecnicamente, você ainda é dono da casa. Por quê? Algum problema? Sem problemas, respondi, com um plano já se formando na minha cabeça. Só verificando alguns detalhes para fins fiscais. Desculpe acordá-lo. Desliguei e recostei-me na cadeira, uma estranha calma substituindo a tempestade de emoções. Eles me rejeitaram como família depois de tudo que fiz por eles. Eles pegaram minha generosidade e a jogaram na minha cara. Eles escolheram James e a namorada em vez da própria filha. Bem, se eles não me queriam como família, talvez fosse hora de parar de agir como tal. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza e um propósito que não sentia há anos. A dor ainda estava lá, uma dor surda sob o externo, mas foi ofuscada pela determinação. Eu não permitiria que meus pais ou James me usassem mais. Meu primeiro telefonema foi para minha assistente, Maria. Cancele minhas férias, instruí-a, e me reserve o próximo voo para Denver. Está tudo bem? Ela perguntou, com preocupação evidente na voz. Ainda não, respondi. Mas vai ficar. No voo para Denver, fiz uma série de ligações. Primeiro para Stanley Peterson, um corretor imobiliário com quem trabalhei na compra da casa dos meus pais. Lynette, que surpresa, ele me cumprimentou. Como estão seus pais à nova casa? Na verdade, Stan, é por isso que estou ligando.
Preciso vender a casa o mais rápido e discretamente possível. Houve uma pausa na linha. A casa que você comprou há 6 meses? Posso perguntar por quê? As circunstâncias familiares mudaram, eu disse simplesmente. Com que rapidez você consegue encontrar um comprador? Preço não é minha principal preocupação, mas tempo sim. Tenho vários clientes que se interessariam imediatamente por aquele imóvel naquele bairro. Quando você está pensando? Esta semana, respondi. Os atuais ocupantes estarão de férias a partir de amanhã, por 7 dias. Gostaria que a venda fosse concluída antes de eles retornarem, se possível. Outra pausa, desta vez mais longa. Isso é extremamente acelerado para uma transação imobiliária, mas não impossível se você estiver disposto a aceitar certas concessões no preço e se os compradores puderem agir rapidamente. Os atuais ocupantes estão cientes desta venda? Estarão, eu disse. Sou o dono da casa. Meu nome está em toda a papelada. Tenho o direito legal de vendê-la, correto? Sim, se você for a única proprietária na escritura, você tem esse direito. Mas, Lynette, isso parece muito repentino. Você tem certeza disso? Mais certeza do que eu jamais tive sobre qualquer coisa, respondi. Quando você pode mostrar o imóvel? Em seguida, liguei para uma empresa de mudanças e armazenagem, explicando minha situação em comum. Por uma taxa adicional, eles concordaram em embalar e transportar todos os pertences pessoais da casa para um depósito em até 24 horas. Os ocupantes são idosos, expliquei. Estou os transferindo para um local mais adequado, mas quero surpreendê-los. Todos os seus pertences precisam ser cuidadosamente embalados e armazenados temporariamente. Podemos cuidar disso, garantiu-me o gerente. Fazemos esse tipo de transição de idosos com frequência. Meu último telefonema foi para a administradora de imóveis que administrava meu prédio em Boston. Preciso saber se há alguma unidade disponível para locação imediata, disse eu. De preferência, um apartamento de 2 quartos. Temos um apartamento de 2 quartos no 4º andar que acabou de ser reformado, disse o gerente. Já está disponível, mas há uma lista. Fiz check-in em um hotel perto da casa dos meus pais, escolhendo deliberadamente um que eles nunca tinham visitado. Não queria correr o risco de encontrá-los antes de partirem para a viagem. Em vez disso, passei de carro pela casa deles, verificando se as luzes estavam acesas e se o carro deles estava na garagem. Eles estavam em casa, provavelmente arrumando as malas novas que eu havia comprado para o cruzeiro, planejando as férias que eu havia organizado, das quais eu havia sido explicitamente rejeitado. Na manhã seguinte, observei de longe um táxi chegar para levá-los ao aeroporto. Meu pai colocou a bagagem no porta-malas enquanto minha mãe trancava a porta da frente. James e uma jovem, que devia ser Brittany, chegaram em um carro separado. Eles estavam rindo de alguma coisa enquanto transferiam suas malas para o táxi. Minha mãe olhou ao redor da vizinhança antes de entrar, como se estivesse se despedindo da linda casa que acreditava ser sua. Se ao menos ela soubesse que era um adeus final. Senti uma pontada momentânea, uma pontada de dúvida sobre o que eu estava iniciando. Mas então me lembrei da mensagem de texto dela, tão casualmente cruel, e minha determinação se fortaleceu mais uma vez. Assim que o táxi partiu, liguei para a empresa de mudanças. Eles já partiram. Podem começar agora. Nos 3 dias seguintes, orquestrei a desmontagem da vida dos meus pais na casa dos sonhos deles. A empresa de mudanças trabalhou com eficiência, embalando cuidadosamente cada prato, fotografia e peça de roupa. Supervisionei pessoalmente, garantindo que as relíquias de família e documentos importantes fossem manuseados com o devido cuidado. Enquanto isso, Stanley mostrou a casa a uma série de potenciais compradores. Como ele havia previsto, o interesse era grande. Ao final do 2º dia, eu tinha 3 ofertas, todas acima do preço pedido, apesar do prazo acelerado. Os Johnsons são minha recomendação, disse-me Stanley enquanto analisávamos as ofertas em seu consultório. Um jovem casal, ambos médicos, quer começar uma família. Eles podem fechar o negócio em 3 dias e estão dispostos a pagar à vista para agilizar o processo. Analisei a carta de oferta do casal, que incluía uma foto deles em frente ao prédio atual, sorrindo largamente. Pareciam gentis, o tipo de pessoa que apreciaria a casa e faria dela um verdadeiro lar. Então, os Johnsons, concordei,
assinando a papelada de aceitação. No quarto dia, enquanto os carregadores terminavam de carregar os últimos pertences dos meus pais para o depósito, caminhei pela casa vazia uma última vez. Os espaços que antes abrigavam os móveis dos meus pais agora ecoavam com meus passos. Na cozinha, onde minha mãe estava tão animada com os eletrodomésticos de última geração, uma única caneca de café havia sido esquecida em um armário. No escritório do meu pai, um marcador de página jazia no chão, caído de um de seus livros de história. Esses pequenos resquícios da vida deles ali me afetaram mais do que eu esperava. Por um momento, fiquei parada no centro da sala, lembrando-me de seus rostos quando lhes entreguei as chaves. Teria sido genuína aquela gratidão ou teriam eles simplesmente calculado o benefício financeiro, me vendo como um recurso em vez de uma filha? Agora não importava. A casa pertenceria aos Johnsons amanhã à tarde. Meus pais voltariam do cruzeiro e encontrariam a casa dos sonhos vendida, seus pertences guardados e a filha cansada de tentar comprar o amor deles. Mas eu não era completamente insensível. No quinto dia, quando a venda foi encerrada e recebi a confirmação de que os fundos haviam sido transferidos para minha conta, fiz um último acordo. Aluguei um pequeno, mas agradável apartamento de 2 quartos em um condomínio para idosos em Denver, pagando 1 ano de aluguel adiantado. Providenciei a entrega de alguns móveis do depósito, o suficiente para tornar o espaço funcional e um tanto familiar. Deixei uma pasta no balcão da cozinha contendo o contrato de locação, as chaves do apartamento, o endereço e o código de acesso do depósito onde ficam os pertences restantes e um cheque administrativo de $20.000, o suficiente para ajudá-los na transição, mas não o suficiente para comprar outra casa, que não estava no mercado de Denver. Também deixei uma carta, digitada em vez de escrita à mão, explicando exatamente por que havia tomado essas medidas. Não era uma carta emotiva, mas um relato factual do que havia acontecido. Detalhei meus esforços para me reconectar com eles, o dinheiro que havia gasto, a casa que havia comprado, o cruzeiro que havia organizado e, finalmente, a mensagem de texto que deixará claro que eu não era considerado da família, apesar de tudo. A carta concluía simplesmente: não tentarei mais comprar um lugar na sua casa. O aluguel do apartamento é pago por 1 ano, dando a você tempo para fazer novos arranjos. O dinheiro deve ajudar com as despesas imediatas. Seus pertences estão seguros e acessíveis. Não tente me contatar sobre a casa, pois a venda é legal e definitiva. Desejo-lhe tudo de bom, mas nosso relacionamento agora está encerrado. Lynette. No 6º dia, voltei para Boston, deixando Denver e meus pais para trás. O navio de cruzeiro que levava minha família, sem mim, estava em algum lugar no Caribe, e seus passageiros desconheciam a realidade transformada que os aguardava ao retornar. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti verdadeiramente livre. Livre da necessidade desesperada de aprovação que me impulsionou por tanto tempo. Livre da fantasia de que eu poderia, de alguma forma, comprar meu lugar no círculo familiar que sempre me excluiu. Livre para criar minha própria definição de família, baseada em uma conexão genuína, em vez de uma obrigação biológica. Assim que meu avião pousou em Boston, meu celular vibrou com uma mensagem do Stanley: os Johnsons se mudaram hoje. Eles adoraram a casa. Tem certeza disso? Com certeza, respondi. Alguns presentes têm um preço alto demais. A primeira ligação veio 3 dias depois da data marcada para o retorno dos meus pais do cruzeiro. Eu estava em uma reunião do conselho quando meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Recusei a ligação e continuei minha apresentação. 10 minutos depois, minha mãe ligou, depois James, e meu pai novamente. Silenciei meu telefone completamente. No final do dia, eu tinha 17 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto. Não li nenhuma delas. Em vez disso, concentrei-me no trabalho, aprovando um novo cronograma de desenvolvimento de produto e entrevistando candidatos para a nossa crescente equipe de engenharia. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. As ligações e mensagens continuaram por dias, cada vez mais frenéticas. De vez em quando, eu vislumbrava a primeira linha de uma mensagem: como você pôde fazer isso? Ou precisamos conversar imediatamente? Ou isso é imperdoável. Nenhuma delas demonstrava compreensão ou reconhecia como eu havia sido tratada. Nenhuma delas importava mais. 2 semanas após o retorno deles, o porteiro do meu prédio ligou para me informar que meus pais e meu irmão estavam no saguão, exigindo me ver. Não estou disponível, eu disse calmamente.
por favor, peça para eles saírem. Eles são bastante insistentes, senhorita Bradford, respondeu ele, com evidente desconforto na voz. Então, por favor, chamem a segurança, instruí. Não quero vê-los nem hoje nem nunca. 1 hora depois, meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Lynette Bradford, disse eu, secamente. Senhorita Bradford, aqui é Richard Thompson, o advogado dos seus pais, respondeu uma voz masculina. Estou ligando a respeito da casa que você vendeu recentemente em Denver, que era ocupada por Gregory e Diane Bradford. A casa que eu possuía, corrigiu, meu nome estava na escritura. A hipoteca estava em meu nome e todos os pagamentos vinham das minhas contas. Sim, tecnicamente está correto, ele admitiu. No entanto, pode haver uma questão de doação implícita ou contrato verbal. Seus pais alegam que você disse a eles que a casa era um presente. Eles assinaram alguma documentação nesse sentido? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não, não. Mas há precedentes para acordos verbais em situações familiares. Senhor Thompson, disse eu, mantendo a voz firme, comprei aquela casa com meus próprios fundos. Permiti que meus pais morassem nela enquanto considerava transferir a propriedade para eles. Antes que essa transferência pudesse ocorrer, eles deixaram explicitamente claro que não me consideram família. Como era um acordo familiar e eles declararam que eu não sou família, eu estava no meu direito de vender minha própria propriedade. Forneci a eles moradia alternativa por 1 ano inteiro às minhas custas e fundos adicionais para facilitar a transição. Qualquer tribunal consideraria isso mais do que razoável. Houve uma longa pausa na linha. Senhorita Bradford, seus pais são idosos e estão profundamente abalados com esta situação. Talvez pudéssemos marcar uma reunião para discutir um acordo. Não há nada a discutir, respondi. E meus pais estão na casa dos 60 anos, longe de serem idosos, e gozam de excelente saúde, de acordo com seus exames médicos recentes, que também paguei. Eles são perfeitamente capazes de garantir uma nova moradia e emprego, se necessário. Agora, se a senhora pretende entrar com uma ação judicial, por favor, direcione todas as comunicações futuras ao meu advogado. Caso contrário, este assunto está encerrado. Depois de desligar, esperei que a culpa chegasse, que a dúvida se instalasse. Isso não aconteceu. Em vez disso, senti uma leveza inesperada, como se tivesse me livrado de um fardo que carregava há décadas. 3 meses se passaram. O inverno se transformou em primavera. Minha empresa lançou uma nova linha de produtos com aclamação da crítica. Saí com encontros ocasionais, fiz novas amizades e fortaleci laços com as antigas. Comecei a trabalhar como voluntária em um programa de mentoria para jovens mulheres na área de tecnologia, encontrando uma realização inesperada ao orientar outras em suas jornadas profissionais. Então, numa manhã chuvosa de abril, recebi uma carta com carimbo postal de Denver. A letra no envelope era da minha mãe. Pensei em jogá-la fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Dentro havia uma carta de 5 páginas escrita à mão. Começava sem gentilezas: o que você fez foi cruel, e nós não merecíamos. Mas, depois de meses de raiva, fui forçada a refletir sobre por que você tomaria uma atitude tão drástica. Lembrei-me da mensagem de texto que te enviei antes do cruzeiro. Na época, pareceu uma simples mudança de planos. Agora vejo através dos seus olhos, depois de tudo o que você fez por nós. A carta continuava, detalhando a percepção gradual da minha mãe sobre como eu havia sido tratada ao longo da vida. Ela escreveu sobre conversas com um terapeuta que começara a consultar e que a ajudara a reconhecer padrões de favoritismo e negligência emocional. Ela reconheceu seu papel em permitir que meu pai ditasse a dinâmica familiar e sua falha em me proteger quando criança. Gregory ainda não consegue admitir nenhum erro, escreveu ela. Ele diz que você é vingativo e ingrato, mas agora eu sei que não. Sei que falhamos com você de maneiras que o dinheiro jamais poderia consertar e depois a punimos por tentar. O último parágrafo me pegou de surpresa: não espero perdão e não peço para ser acolhida de volta na sua vida. Você tem todo o direito aos limites que estabeleceu. Só escrevo para dizer que te vejo agora. Tarde demais, e só depois que você me forçou, mas eu te vejo. Sinto muito, Lynette. Você merecia pais melhores do que nós.
Li a carta 3 vezes, em busca de conotações manipuladoras ou intenções ocultas. Não encontrei nenhuma. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe havia se mostrado um reconhecimento genuíno da minha experiência. Isso não mudou nada na minha decisão de removê-los da minha vida, mas ofereceu um certo encerramento que eu não sabia que precisava. 2 semanas depois, criei a Fundação Bradford para estudantes universitários de primeira geração, dotando-a com US$ 5 milhões dos meus fundos pessoais. A fundação forneceria bolsas de estudo e mentoria a jovens que, como eu, estavam cursando o ensino superior sem o apoio da família. No evento de lançamento da fundação, um jovem jornalista me perguntou o que havia inspirado sua criação. Acredito que a família deve ser definida pelo amor e apoio, não apenas pela biologia, respondi. Quando a família biológica falha, precisamos criar novas famílias de escolha, comunidades que valorizem e alimentem o potencial de cada pessoa. Os estudantes apoiados por esta fundação se tornarão parte dessa comunidade, quebrando ciclos de negligência emocional e construindo futuros mais saudáveis. Naquele verão, comprei uma casa de praia em Cape Cod, grande o suficiente para receber visitas regulares de amigos. Sofia chegou primeiro, trazendo seu bebê recém-nascido, que ela batizou de Lynn em minha homenagem. Minha assistente executiva, Maria, e seu marido passaram um fim de semana prolongado. Ex-alunos, agora bem-sucedidos em suas carreiras, se reuniram para uma reunião improvisada. Sentado no deck uma noite, assistindo ao pôr do sol com essas pessoas que realmente se importavam comigo, percebi que finalmente havia encontrado o que estava procurando a vida toda, um senso de pertencimento baseado em conexão autêntica, em vez de obrigação ou transação financeira. A lição mais difícil que aprendi foi que não se pode comprar amor ou pertencimento. Não importa quantas casas você compre ou cruzeiros organize, uma família genuína se constrói com respeito e cuidado mútuos, não com trocas materiais. Às vezes, a família que você cria para si mesmo é mais real do que aquela em que você nasceu. Nunca mais falei com meu pai ou James. Minha mãe e eu trocamos e-mails ocasionalmente, distantes, mas civilizados. Ela me atualiza sobre sua vida no apartamento que aluguei, onde decidiu ficar mesmo depois de expirar o ano que paguei. Ela encontrou trabalho em uma livraria local e se juntou a uma horta comunitária. Ela nunca pede dinheiro. Olhando para trás, vender aquela casa enquanto minha família viajava pelo Caribe sem mim não foi uma questão de vingança, embora possa ter parecido no início. Foi uma questão de finalmente reconhecer meu próprio valor, de me recusar a ser usada e descartada por pessoas que deveriam ter me estimado. Foi uma questão de entender que nenhuma generosidade financeira pode transformar um relacionamento tóxico em um relacionamento saudável. Se você já se viu tentando comprar aceitação ou amor, seja de familiares, amigos ou parceiros românticos, saiba que a verdadeira conexão não pode ser comprada. Relacionamentos verdadeiros são construídos com base no respeito mútuo, no carinho genuíno e na capacidade de enxergar e valorizar um ao outro com autenticidade. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é se afastar daqueles que não podem ou não querem oferecer essas dignidades humanas básicas, não importa o quão ligados por sangue vocês sejam. Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger seu bem-estar emocional? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se no meu canal para mais conversas autênticas sobre dinâmica familiar e autoestima. E se você conhece alguém que esteja enfrentando problemas semelhantes, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Isso pode ajudá-la a saber que não está sozinha. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, você merece ser tratada com amor e respeito, sem condições ou preços.